Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 22. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, bom dia. Vamos começar? Mateus 22. A parábola do banquete do casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrado aos seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e os queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram nas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má. A sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-me pelas mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos serão chamados e poucos escolhidos. O pagamento de impostos a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhes os discípulos junto com Herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é íntegros o que ensinas, o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, por que não prendes a aparência dos homens? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? Pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má inclinação deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me qual é a moeda usada para pagar imposto. E eles mostraram um denário. E eles perguntaram: De quem é essa imagem na inscrição? De César, responderam eles. E ele disse: Então deem de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-os, retiraram-se. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva para dar-lhe descendência. Entre nós haviam 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois que todos morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês são enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição,
As pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino, o maior mandamento. Ao ouvirem isso, Jesus havia deixado os saduceus sem resposta. Os fariseus reuniram-se. Um deles, perito na lei, pôs à prova essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? Quem ele é o filho? Ele é o filho de Davi, responderam eles. E ele disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: Senhor disse ao meu Senhor: senta à minha direita, que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais atreveu a fazer-lhe uma pergunta. O texto de Mateus 22 começa explicando como vai ser e como é que aconteceu para que Deus chamasse eu e você para as bodas do Cordeiro. Deus, ele trouxe a salvação dele para um povo, o povo de Israel. Então ele escolheu um povo para amar. E desse povo não foi você nem eu. Ele escolheu aquele povo para amar. E aquele povo não quis. Aquele povo rejeitou Deus. Deus demonstrou o amor, a glória e a majestade dele. E aquele povo, mesmo assim, não quis o Senhor. Aquele povo rejeitou as bodas do Cordeiro. Então, a parábola que a gente começa o texto, ele diz o seguinte, que então aquele rei ficou muito triste, já que os convidados não foram para as bodas do Cordeiro, e mandou chamar todo mundo o exército dele via na frente, e ali encheu a festa de gente. Só que para você entrar dentro de um casamento, existe uma roupa, não existe? Existe uma veste específica. Eu sei que às vezes as pessoas vão para casamentos de calça jeans. Isso acontece. Eu já vi. Mas não é comum. Você não coloca só a melhor roupa para poder ir para o casamento? E nesse casamento aqui, apesar de serem convidadas muitas pessoas, variadas pessoas, quem aquele povo viu na frente, o rei falou: convida. O rei desceu dos aposentos dele e ele viu um homem. E aquele homem estava ali na festa porque o exército convidou. Só que aquele rei ficou indignado, porque quando aquele rei chegou ali, aquele homem não estava vestido adequadamente. Aí ele chega, vê que aquele homem estava com vestes impuras. E ele fala: sai daqui. Sai daqui, as tuas vestes estão impuras. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, vocês vão perceber o quanto Deus se importa com a nossa vestimenta, o quanto Deus liga as suas vestes à pureza, o quanto Deus ele quer trazer pureza ao que você veste. Claro que a pureza não, a vestimenta não diz se a pessoa é pura ou não, tá? Claro que não.
Mas a pessoa que é pura, ela sabe como se vestir. É simples. E essa pureza e essa vestimenta, ele não fala de uma vestimenta física, ele fala de um revestimento espiritual. Vocês sabiam que a gente tem uma roupa espiritual? Assim como quando a gente ora Efésios 6, a gente sai daquele campo de batalha espiritual revestidos de uma armadura espiritual. Então ali a gente sai com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito. A gente sai com o escudo da fé. E ali a gente sai inabalável, não é? Quando a gente entra nas bodas do Cordeiro, nós precisamos estar prontos das vestes nupciais. Daqui a pouquinho, nos próximos capítulos, nós vamos nos deparar com a parábola das 10 virgens. E ali nós vamos reparar que existem 5 virgens loucas e 5 virgens sábias. 5 virgens loucas, elas esqueceram de colocar azeite. E as 5 sábias tinham, né? E uma das coisas que todas eram vestes. Deus, ele precisa que você esteja pronto. Existe uma vestimenta e existe um revestimento. Todas as vezes em que você vai a um lugar, existe uma roupa específica. É ou não é? Você pode ir no mercado de pijama? Pode. Tem gente que vai, né? Mas não é adequado. É ou não é? Ah, é adequado porque eu quero. Não, não é adequado. Adequado não é. Você pode ir com uma roupa mais simples, mas não precisa de ir de pijama, de pantufa. Não, não pode de pantufa. Você pode até descalço, mas não é adequado, não é? Então, a gente precisa saber que até para entrar no reino dos céus, existe uma vestimenta específica. E isso é muito sério para Deus, em várias partes. Eu acho que eu nunca mencionei isso, mas a gente vai começar a lidar muito sobre isso, porque aqui no livro de Mateus ele fala bastante, ele vai começar a falar muito sobre vestimenta. No livro de Apocalipse ele fala demais sobre esteja vestido da glória de Deus, esteja vestido de santidade, esteja vestido de pureza, cuidado com as suas vestes, se revista do Senhor, se vista de limpeza, cuidado, se cuide, a vestimenta é uma vestimenta de salvação. E a vestimenta física, essa roupa que eu estou vestindo, ela sempre precisa ser uma vestimenta adequada. Por quê, Poliana? Você não precisa estar maravilhosa sempre, mas você precisa sempre estar adequado. Por quê? Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele tem que estar adequado em todas as situações. Nunca as nossas vestes jamais pode expor alguém a escândalo. Eu estou falando sério. Essa história de meu corpo, minhas regras, não é algo que combina com a salvação. Meu corpo, regras do Espírito Santo. Você já perguntou para o Espírito Santo se o seu guarda-roupa agrada o coração dele? Quando eu digo a vocês, toma cuidado com as suas roupas, é porque o Senhor se importa com isso. É porque existe uma vestimenta específica. Vocês sabiam? Eu vou voltar na história, eu vou voltar em Adão e Eva. Adão e Eva, eles andavam nus, ok, eles andavam nus. Daí, eles são seduzidos pela serpente, os olhos deles se abrem e eles cosem, né? Eles colocam folhas
nas suas partes íntimas, porque eles começam a ver pecado ali, para tampar as suas partes íntimas. Ok. Só que Deus percebeu que eles, né, já sabiam que ali havia algo diferente neles. Então, quando Deus expulsa eles do paraíso, depois vocês leem o livro de Gênesis, Deus costura túnicas para eles. Quem costura túnicas para eles é Deus. Deus entrega ao homem e Deus entrega à mulher o padrão celestial. A túnica, ela cobria o ombro, cobria o braço e cobria os joelhos. Está escrito isso na palavra. Tampava o umbigo. Está exatamente assim na palavra. E cobria os joelhos. Lá no livro de Gênesis, lá no início de Gênesis, não sei se é o 3 ou o 4, está dizendo exatamente isso. Então, existe o padrão que Deus deixou para quando o homem e a mulher habitassem na terra. É simples assim. Eu e você, habitando na terra, temos um padrão vindo da parte de Deus. Nós já temos uma dica celestial de como Deus gosta que nós nos comportemos, de como Deus gosta que a gente se vista. Então, eu e você não podemos achar que é o meu corpo e a minha regra. Se você diz que você é um homem de Deus, se você diz que você é uma mulher de Deus e você quer entrar nas bodas do Cordeiro, você precisa de cuidar de todos os detalhes. Nossa, Poliana, você está esse devocional falando de roupa. É porque é muito sério. Às vezes eu dou uma olhada no Instagram de vocês, vocês estão seminus. Eu fico impressionada. Como é que vocês deixam servo de Deus e estão seminus no feed de vocês? Coberto apenas com folhinhas igual Adão e Eva. Como vocês têm coragem de deixar isso no feed de vocês? E ainda achar que vocês vão participar do banquete. Aquele homem que estava vestido inadequadamente foi retirado das bodas do Cordeiro. Eu quero que vocês prestem atenção no que Deus fez. Deus mudou muitas coisas dentro de mim. E essa foi uma delas. Então hoje é um alerta, hoje é um aviso, hoje é um sinal. Observe as suas coisas. Olhe para dentro de você. Ah, Poliana, olhe para dentro de você. Olhe para o que você está mostrando para o mundo. Se você de fato é um cristão, se você de fato é a luz do mundo, se você de fato é um homem, uma mulher de Deus, se comporte feito um homem, uma mulher de Deus. O teu guarda-roupa, ele está mais perto de Deus ou ele está mais perto do mundo? É só isso que eu queria saber. Ele está mais perto das bodas do Cordeiro ou ele está mais perto das coisas deste mundo? Porque se o seu guarda-roupa estiver mais perto das bodas do Cordeiro, você vai saber como ele está. Se o seu guarda-roupa está mais perto das coisas deste mundo, toma cuidado. Porque aquele homem ele foi expulso no meio da festa. Eu tenho medo e temor. Porque existem vários textos em que as pessoas são expulsas. Porque as vestes estão impuras. Porque as vestes estão erradas. Porque as pessoas não santificaram as suas vestes. A roupa não diz nada. Não diz. Mas o teu corpo é o teu templo e o teu templo guarda o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai habitar em um corpo desordenado? Eu te pergunto. E isso é muito sério. É seríssimo. É extremamente sério.
gastando tempo de devocional? A gente está fazendo um realinhamento, um rebalizamento, uma análise de conduta. Eu tenho observado que a gente esqueceu o que é de fato mostrar ao mundo o que é o Evangelho. Nós precisamos ser o padrão do mundo, não o padrão do mundo ser o nosso. A gente erra um pouco, né? A gente exagera um pouco. Mas a gente tem um condutor que ele diz, esse é o caminho, ande por ele. Eu não quero que você chegue no dia do juízo final e você seja expulso das bodas do Cordeiro. Porque você não estava com vestes puras, vestes limpas. Um homem foi expulso de lá, gente. E se isso está na palavra é porque Deus não brinca. É muito sério. É muito forte. Isso precisa trazer um reposicionamento para a sua vida. Existem formas muito elegantes. A palavra-chave de um cristão para ele se vestir é elegância, bom gosto e não sensualidade. É isso. Jesus segue o texto e ele diz que um cristão ele só lida com a verdade. E eles mais uma vez questionam a Jesus porque eles fazem isso o tempo inteiro sobre impostos. Então, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. No caso, cristão paga imposto, cristão ele dá dízimo, cristão dá oferta, cristão é generoso, cristão não mente, cristão não rouba de Deus, cristão não rouba do governo. Não adianta você achar que vai passar a perna no governo, que vai se dar bem aqui. Tudo que você fizer, você vai pagar. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente acha que a gente vai fazer uma coisa que a gente faz uma amarraçãozinha bem aqui e tá tudo certo. Não tá. Lá na frente você vai colher. Tudo que você faz aqui, tudo que eu faço aqui, ali na frente eu vou colher. Seja de bom, seja de ruim. Se até hoje você tem sonegado imposto, se você tem fraudado alguma coisa, você pode ter certeza. Uma hora você vai colher. O Brasil ele é um país extremamente corrupto. Então a corrupção ela tá arraigada na minha mente, na sua mente, como se fosse algo normal e natural. Então, infelizmente, a nossa essência brasileira é ser corruptos. Simples assim. Não ser corrupto é uma essência celestial. Eu quero saber, mas não precisa de responder aqui, qual é a essência que prevalece na sua vida? A essência da corrupção brasileira ou a essência da verdade celestial? Você não precisa passar a perna em ninguém para se dar bem aqui agora. Você tem um padrão e esse é um padrão de Deus. Riquezas e honra estão escondidas nas mãos do Senhor. É engraçado porque Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Mesmo com a nossa carga tributária gigantesca, horrorosa, que a gente sabe que é um absurdo, quase 30% do que a gente ganha fica na mão do governo. Já de entrada, exatamente, Aline, o famoso jeitinho brasileiro. Existem pessoas enriquecendo exatamente agora no nosso país. E essas pessoas não necessariamente estão mentindo. Então, se você está dizendo que você é cristão, porque existe uma grande diferença entre você ser cristão e você falar que é.
Porque um cristão de verdade, ele não rouba. Ele não rouba de Deus. Ele não rouba dos homens. Simples assim. Um cristão de verdade. Um cristão, ele não rouba de Deus. E ele não rouba dos homens. Eu lembro que quando eu era diretora no governo, quando vinha meu imposto de renda, eu podia pegar, né? Eu tinha, era retido em fonte, né? Um valor muito alto. E aí, quando eu ia fazer a minha contabilidade, eles falavam assim para mim: nossa, retinha um valor muito alto seu e tal, apresenta tal e tal nota, não sei o quê. Eu falei: mas eu não tenho dependente. O que mais dá para você restituir imposto de renda é dependente. Eu tenho de estudo, eu tenho de médico, eu tenho de várias coisas. Mas eu não tenho de dependente. E o que eu consigo restituir é a metade. Então eu nunca conseguia restituir o valor total do meu imposto de renda. E eu lembro que eu passei todos os anos, né, quando eu era comissionada no governo, quando eu era diretora em um do governo aqui, uma das cidades satélites do governo aqui do Distrito Federal, sendo criticada pelas pessoas à minha volta. Nossa, era um desafio todos os anos quando eu ia fazer meu imposto de renda, porque as pessoas achavam um absurdo que o governo roubava o meu dinheiro, retia o meu dinheiro e eu não ia pegar todo para mim. E eu falava assim: eu não tenho mais o que provar. Eu só tenho as notas X, Y, Z. Eu tenho, né, o que eu fazia, usava aparelho, então eu tinha as notas do aparelho. Eu tinha o tratamento médico, então eu conseguia colocar. Eu pagava o FIES, então eu tinha lá o negócio de estudante lá. Eu fazia cursos, eu fazia pós-graduação, então eu tinha coisa de estudante. Então ali, por mais que eu pagava muitas coisas, dava só a metade. Então eu aprendi que a verdade, por mais que doa na carne, a gente lida com a verdade. A gente não lida com a mentira. Por mais que todos os anos eu nunca restituí total. E eu lembro que depois que eu saí do governo, eu entrei em um emprego que eu ganhava menos. E mesmo assim eu não conseguia restituir tudo. E mesmo assim eu não restituía tudo. E mesmo assim eu não fraudava o governo. Sabe por quê que eu nunca fiz isso na minha vida? Porque eu sabia que eu tinha que entregar a Deus o que era de Deus e a César o que era de César. E hoje, 2021, eu posso ligar essa câmera, fazer esse devocional e falar a verdade para vocês. E no dia do meu juízo final, isso me será imputado por justiça. E quando chegar o dia do seu juízo final, isso lhe será imputado por justiça? Porque o imposto de renda, queridos, vai ser imputado por justiça ou não. Não duvidem. Vai ser sim ou não. O país é corrupto, mas você não precisa ser. Os teus familiares são corruptos, mas você não precisa ser. Talvez alguns amigos seus são corruptos, alguns conhecidos, alguns colegas de trabalho, algumas pessoas que estão à volta de você são corruptos. Que isso é corrupção. Mas você é a luz do mundo. Fecha seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz lá no livro de Provérbios que a verdade é algo que se compra
e se anda com ela. Então, Senhor, que hoje a verdade seja comprada por nós e que a gente ande e caminhe com ela não por uma légua ou duas, mas por toda a nossa vida. Eu não quero, Senhor, chegar no dia do juízo final e durante o balizamento da minha vida, coisas simples, coisas que deveriam ser corriqueiras, como imposto de renda, como estar adequada ou não, isso me for condenação. Não quero isso. E o pior de tudo é que eu sei que a tua palavra diz que será, que nos será tomado todos os detalhes. Por isso eu te peço, Senhor, que a partir de hoje a gente compre a verdade, que haja um realinhamento da verdade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu disse na oração, a verdade ela é comprada. Você compra a verdade e você anda com ela por toda a sua vida. A verdade ela não é uma tarefa fácil. A verdade é para poucos. A Bíblia diz que a gente vai levar um susto no dia que chegar no céu. A gente vai achar que a pessoa que a gente falou assim, nossa, essa pessoa, ela é tão boazinha e ela não tá no céu, mas ela só negava imposto de renda e você nem sabia. Ela mentia o tempo todo e você nem sabia. Ela nunca jejuou e você nem sabia. Ela nunca orou e você nem sabia. Ela era uma mentirosa e você nem sabia. O Senhor é o Senhor que sonda e conhece o seu coração. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Que a partir de hoje o teu evangelho seja o evangelho que mude a tua estrutura de dentro para fora. Porque se você viver um evangelho de fora para dentro, você vai viver o evangelho como os outros. E o evangelho que os outros vivem simplesmente não é cristianismo. Ele não funciona para Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você e você responde para você. Você quer viver o evangelho para os outros, para você ou para Deus? Porque se você quiser viver um evangelho para Deus, você viva a maneira de Deus. Porque não adianta você querer viver o evangelho para Deus e fazer do seu jeito. Quantos anos eu vivi querendo viver um evangelho fazendo do meu jeito. Não funciona. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. O evangelho que ele é feito do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas circunstâncias, ele não funciona. Que a partir de hoje, o teu evangelho de fato seja um evangelho para a salvação. Arrancar a salvação das igrejas, arrancar a salvação do nosso coração. Logo agora que Jesus está mais perto de voltar do que nunca, a gente está se esquecendo da salvação. Que haja um resgate da salvação, pelo menos dentro da sua casa, porque ela vai ser imprescindível nesses últimos dias. Jesus está voltando, queridos. Sabe aquelas plaquinhas de quando a gente era criança? Jesus está voltando. Eu sou essa plaquinha. Você é essa plaquinha. Jesus está voltando. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. Poliana, eu soneguei imposto a minha vida inteira. O que eu faço? Olha, eu não sou contadora. Eu tenho habilitação para trabalhar com tributário e tenho ranço por conta de todo esse histórico de corrupção do nosso país. Tenho muita dificuldade com o tributário, mas eu vou vencer isso, amém? Mas
eu acredito que seja daqui para frente. Existem coisas que são daqui para frente, eu acho. Se não der para ver daqui para trás, é daqui para frente. Que daqui para frente você compra a verdade. Tudo que der para você resolver, resolva. Não deixe nada pendente. Vou terminar com essa. Tudo na sua história, olha que pesado e olha que sério, que você não resolver daqui para trás, vai vir com uma carga espiritual maligna, tão pesada daqui para frente, que você não vai entender por que você está vivendo isso. Porque às vezes a gente faz coisas aqui atrás. Eu fiz uma coisinha aqui atrás. Sei lá, a gente tá falando de imposto, vamos trazer pro imposto para não ficar tão pesada essa conversa, tá? Porque, gente, 6 da manhã, né? Vamos deixar essa conversa leve, vamos falar de imposto. Leve, mulher de imposto. Vamos embora. Já dei esse exemplo, né? Então, eu fiz uma coisinha aqui atrás, eu fiz uma mentira aqui atrás. Se eu não arrumo, se eu não conserto, vamos falar de mentira, então. Eu menti aqui. Em 2015 eu menti aqui. Eu fiz uma mentira. Então eu fiz todo mundo acreditar em uma mentira aqui em 2015. Eu sei que isso aqui é uma mentira. Se eu não venho aqui e arrumo essa bagunça, e nós estamos em 2021, eu colho. Vocês acham que a gente não colhe, mas a gente colhe. E a gente colhe às vezes da pior forma possível. Você sabe por que Jesus sempre nos orienta com a verdade? Sabe por que lá no livro de Provérbios diz que a verdade é algo que se compra? Vocês sabem por que hoje eu gastei tempo, não é gastar, mas eu investi tempo falando que as nossas vestes precisam estar adequadas para todas as circunstâncias? As vestes, né? Então, se eu for na praia, eu tenho que estar ali com maiô não, eu vou com aquela blusinha assim, ó a minha cor, né, gente? Ó a minha cor, depende da hora. Se é meio-dia, com a blusinha assim. Se é no final da tarde, com um maiôzinho e uma coisinha para tampar a perna para não me queimar toda, não é? Assim que a gente faz, para não sair igual um camarão. Se é de manhã, dá para tirar a blusinha. Se é durante o dia, põe a blusinha assim, que senão não suporta, né? Porque eu fico ruim. E é assim, não é uma roupa adequada? Qual é a roupa adequada? Onde você vai estar adequadamente? Porque se você não resolve, você acha, eu fiz essa mentirinha aqui, eu soneguei esse imposto aqui, e tá tudo certo. Aqui você vai vivendo sua vida, vai vivendo. Quando chega aqui, você abriu uma brecha lá atrás, você deu uma legalidade para voltar 7 demônios bem mais fortes, bem mais poderosos, com uma casa suja e você não sabe nem como arrumar. E você vai estar tão confusa, tão perdida, tão triste, e você vai estar mais velho e mais cansado. E é muito pior. Então hoje, daqui a 2 semanas, mais ou menos, não é 2 semanas, menos de 2 semanas, eu faço 35 anos. Tudo bem, aí 35 anos, mas daqui 5 anos eu já vou estar com 40. Imagina se hoje eu planto uma mentira, aí daqui 5 anos eu colho essa mentira. Daqui 10 anos, daqui 45 anos eu colho essa mentira. E se eu colher essa mentira com 60 anos? Cansada pelas circunstâncias da vida. Não é assim que acontece com a gente? Vai passando o tempo, se a gente acha que a mentira a gente vai colher amanhã e não colhe. É daqui 15 anos, é daqui 10 anos. Eu vou contar uma pra vocês. Tem uma amiga minha que ela se apaixonou por um rapaz e ela tinha 19 anos. Eu acho que ele também, mais ou menos nessa faixa etária. E ela tinha um bom emprego, ele era desempregado. E ela incentivou ele a passar no concurso, incentivou, e ele passou num concurso muito ruim no entorno de Brasília. Tudo bem. Passou num concurso muito ruim, mas passou. E ela trabalhava e ganhava muito dinheiro nesse emprego dela privado. E enquanto ela trabalhava, e o emprego dele era bem ruim, mas era assim meio período e tudo,
Ganhava pouco, mas trabalhava pouco. E ela teve que viajar um tempo. E ela passou um mês fora. Quando ela voltou, ela descobriu que ele pegou o carro dela e saiu passeando Brasília inteira com todas as mulheres de Brasília. E ela estava grávida dele. E ali ela terminou com ele. E ele morava na casa dela, ela pediu para ele ir embora e tudo. Passaram-se os anos. E passaram-se 10 anos. 10 anos não são 10 dias. E tava tudo resolvido. Ela pra cá, ele pra lá. Logo que uma semana depois que ela pediu pra ele ir embora da casa dela, ele apareceu namorando com outra. E ele estava namorando com essa moça há 10 anos. Tá? 10 anos. Ele ficou namorando com essa menina há 10 anos. Então, ok. Ela grávida, aí ela teve um neném, tudo certo. Ela cria o filho dela e ele namorando. Agora, neste exato momento, essa menina, essa segunda, engravidou. O filho dele, de 10 anos, viu ele beijando na boca de outra. E ele estava muito feliz, mas muito feliz com o irmãozinho. E ele ficou com medo da madrasta, que ele gostava da madrasta, ver e fazer mal pro bebê. Então ele preferiu contar. Gente, o menino tem 10 anos. Ele tem 10 anos, gente. Ou 9. Ele tem 10. Ele é uma criança. Então ele chegou lá, tia, o meu pai estava beijando na boca de uma moça chamada fulana, cicrana, eu vi tudo. E ele disse que ia para tal lugar com a moça. Tia, não fica nervosa, não prejudica o meu irmão. Porque ela apareceu na casa do pai, atrás do namorado. Tudo bem, não vou ficar nervosa. Entrou no Instagram dele, achou essa mulher como seguidora, realmente era verdade. Entrou no Instagram dela, ela publicou nos stories os dois abraçadinhos. Ela se dirigiu até o bar onde eles estavam. Chegou lá. E ele estava com o carro dela, porque ela teve que ir de Uber. Da mesma forma, do mesmo jeito. Ele estava com o carro dela. Não, vocês não estão entendendo. Vocês acompanharam o raciocínio? Lembra da minha amiga que ele estava com o carro dela, com essa moça. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Aí agora, ele estava com o carro dela, desta segunda moça, naquele bar, com a outra. E ela grávida. Do mesmo jeito. Idêntico. A história apenas se repetiu. Do mesmo jeito. Isso, vocês entenderam, né? É a mesma. A história é idêntica. Sabe essa segunda moça que está grávida agora? Ela estava no lugar desta que está vivendo a história do romance. Entenderam? Eu consegui passar. Entenderam, né? Sabe por quê? Porque o pecado é assim. Passaram-se 10 anos. Então, não ache vocês que o pecado vai querer pegar a gente amanhã. Não ache vocês que o pecado vai querer te amassar daqui 15 dias. Não ache vocês que ele vai querer te matar daqui 6 meses. Não ache vocês que ele quer 1 ano da sua alma. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino dos céus. Essa moça está grávida.
sozinha. Ela vai criar um filho sozinha, igual a minha amiga. Ele tá namorando com a moça do bar. Ele já tá na terceira. Ele está namorando com a moça dos stories do bar. É isso. Vocês entenderam, né? Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45. É isso, Cris. Vai só se repetindo enquanto ele não se arrepender. O problema é ele ter a consciência do pecado. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados. Gente, o exército do rei foi pra rua e chamou todo mundo. O exército do rei, ele está na rua e está chamando todo mundo. Quem vai querer? Quem vai querer? Você vai querer? Existe um padrão do céu. Não faz o evangelho do seu jeito. Não existe o seu jeito. Existe o jeito de Deus. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente tá aqui pra gente compartilhar mais um pouquinho o livro de Mateus.